Mamãe vai ter que cancelar o bolo, filho. Nós não temos dinheiro, Isabela disse, engasgando as lágrimas enquanto o pequeno Enzo olhava com os olhos brilhando. O homem que ouviu aquilo fez algo que ninguém esperava. A confeitaria Doce Encanto ficava na esquina mais movimentada do bairro. Era daqueles lugares que todo mundo conhecia, com vitrines cheias de bolos decorados que faziam os olhos de qualquer criança brilharem. Isabela Santos conhecia bem aquele lugar. Passava por ali todos os dias a caminho do trabalho, e todas as vezes precisava apressar o passo quando Enzo parava em frente à vitrine. Mamãe, quando eu fizer aniversário, posso ter um bolo daqueles? Ele sempre perguntava, apontando para os bolos de 3 andares decorados com personagens coloridos. Um dia, meu amor. Um dia. Ela respondia, apertando a mão pequena dele com força. Mas aquele dia havia chegado. O aniversário de Enzo estava próximo, e Isabela havia juntado cada centavo durante meses para realizar o sonho do filho. Economizou no almoço, pegou turnos extras na loja de roupas onde trabalhava como vendedora e finalmente conseguiu guardar o suficiente para encomendar um bolo especial. Quando entraram na confeitaria naquela manhã, Enzo não cabia em si de felicidade. Seus olhos percorriam cada prateleira, cada vitrine, cada bolo exposto como se estivesse em um parque de diversões. Bom dia! Bruna, a atendente, cumprimentou com um sorriso profissional. Em que posso ajudar? Bom dia! Isabela respondeu, tentando esconder o nervosismo. Eu gostaria de encomendar um bolo de aniversário. Claro! Para quando seria? Para daqui a alguns dias. É o aniversário do meu filho. Enzo puxou a manga da mãe, animado. Mamãe, posso escolher? Isabela sorriu, apesar do aperto no peito. Pode sim, meu amor. Escolhe o que você mais gostar. O menino praticamente correu até o álbum de modelos que Bruna colocou sobre o balcão. Seus olhos brilhavam a cada página virada, cheios de possibilidades e sonhos. Isabela observava o filho com um misto de amor e angústia. Sabia exatamente quanto tinha na bolsa e sabia que precisava ser cuidadosa. Esse aqui, mãe! Esse aqui! Enzo apontou para um bolo decorado com tema de super-heróis, com 3 andares e detalhes elaborados. Bruna verificou o catálogo. Ótima escolha. Esse modelo custa R$350. O mundo de Isabela desabou. Ela havia calculado tudo, pesquisado os preços e tinha exatamente R$280 guardados. Tinha certeza que seria suficiente. Seu rosto empalideceu. 350? Ela repetiu, a voz saindo fraca. Mas eu liguei semanas atrás e me informaram que os bolos de 3 andares custavam 280. Ah, sim, Bruna respondeu com indiferença. Tivemos um reajuste de preço semana passada. Todos os modelos elaborados subiram. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. R$70. Faltavam R$70. Poderia parecer pouco para muitos, mas para ela era uma fortuna. Era o dinheiro do ônibus da semana inteira. Era a margem de segurança caso algo desse errado. Tem algum modelo mais em conta? Ela perguntou, engolindo o orgulho. Bruna folheou o catálogo com pressa, como quem tinha coisas mais importantes para fazer. Temos esses modelos mais simples aqui. 2 andares, decoração básica, R$190. Enzo olhou para aqueles bolos simples e depois para o modelo que havia escolhido. Isabela viu a decepção começar a tomar conta do rosto do filho, e aquilo foi como uma faca no coração. Mãe, mas esse é muito pequeno. Enzo sussurrou, tentando não parecer ingrato. Não dá para convidar todos os meus amigos. Meu amor, esse aqui também é bonito. Olha que legal. Mas eu queria aquele... A voz dele começou a tremer. Isabela sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Fechou os olhos por um momento, tentando encontrar uma solução. Podia pedir emprestado para alguém? Não, já estava devendo para a vizinha. Podia usar o dinheiro da conta de luz? Não, cortariam a energia e ela não teria como trabalhar à noite costurando roupas para fora. Então, Bruna interrompeu seus pensamentos, batucando as unhas no balcão. Vai querer encomendar ou não? Porque tem mais gente esperando. Isabela olhou para trás e viu que realmente havia outras pessoas na fila. Sentiu-se pequena, diminuída. Era sempre assim.
Pessoas com dinheiro podiam escolher sem pressa, mas ela tinha que se decidir rápido, sair da frente, não atrapalhar. Eu preciso de 1 minuto. Mãe, não precisa comprar nada, Enzo disse de repente, percebendo o sofrimento da mãe. Eu não quero bolo. Pode ser só um pedaço de pudim, igual você faz. Aquelas palavras foram devastadoras. Uma criança não deveria ter que abrir mão de seus sonhos para proteger a mãe da humilhação. Isabela ajoelhou-se na altura do filho e segurou o rosto dele com as mãos trêmulas. Não, meu amor. Você vai ter seu bolo de aniversário. Mamãe vai dar um jeito. Mas quando se levantou e olhou novamente para o catálogo, a matemática continuava impossível. Não havia jeito. Por mais que tentasse reorganizar as contas na cabeça, faltavam R$ 70 que ela simplesmente não tinha. Foi quando ouviu um suspiro impaciente atrás dela. Por favor, senhora, se não vai comprar, pode liberar a fila? Uma mulher bem vestida reclamou. Tem gente aqui com pressa. Isabela sentiu o rosto queimar de vergonha. Bruna olhava com aquela expressão de impaciência que funcionários têm quando lidam com clientes problemáticos. Enzo segurava a mão dela com força, tentando ser forte apesar da decepção nos olhos. Mamãe vai ter que cancelar o bolo, filho. Isabela disse, a voz quebrando. Nós não temos dinheiro. Ela disse isso, olhando diretamente para Enzo, e as lágrimas que vinha segurando finalmente escorreram pelo rosto. O menino também começou a chorar, mas tentava esconder, mordendo o lábio inferior e abaixando a cabeça. Tá tudo bem, mãe. Eu não ligo. Ele mentiu, limpando os olhos com as costas da mão. Mas ele ligava. E Isabela sabia disso. Sabia que o filho havia passado semanas contando os dias, dizendo para os amigos da escola que finalmente teria uma festa de verdade, com bolo de verdade, não apenas um pedaço de pudim caseiro. Desculpa ocupar o tempo de vocês. Isabela murmurou para Bruna, pegando a bolsa para ir embora. Bruna apenas acenou com a cabeça, já chamando o próximo cliente. Para ela, aquilo era apenas mais uma venda perdida. Não entendia que para Isabela e Enzo, aquilo era um sonho sendo destruído. Isabela segurou a mão do filho e começou a caminhar em direção à porta. Cada passo era pesado, carregado de frustração e impotência. Podia ouvir os sussurros das outras pessoas na fila, os olhares de julgamento, a pena mal disfarçada. Foi quando uma voz masculina ecoou pela confeitaria. Espere. Isabela se virou e viu um homem que estava sentado em uma das mesinhas do canto. Ele se levantou e caminhou em direção a elas. Trajava um terno impecável, carregava uma pasta de couro e tinha aquela postura de quem estava acostumado a ser ouvido. André Silveira havia entrado na confeitaria Doce Encanto apenas para tomar um café rápido antes de uma reunião importante. Era dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo e tinha uma agenda sempre lotada. Mas algo naquela cena o havia tocado profundamente. Ele tinha presenciado tudo. A esperança no rosto do menino, o desespero da mãe tentando fazer contas impossíveis, a frieza da atendente e finalmente aquela frase devastadora: nós não temos dinheiro. André tinha tudo na vida. Carros importados, casas, viagens internacionais, contas bancárias que nunca precisava verificar o saldo. Mas nos últimos anos, sentia um vazio que todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher. Havia perdido sua esposa para o câncer havia alguns anos e desde então vivia em piloto automático, trabalhando para não pensar, acumulando bens para preencher um buraco que só aumentava. Ver aquela mãe e aquele filho o fez lembrar de algo que havia esquecido: o valor das pequenas coisas. Uma simples festa de aniversário que para ele não significaria nada financeiramente, era um sonho impossível para aquela família. Desculpe me intrometer, André disse parando diante de Isabela. Mas eu não pude deixar de ouvir a situação. Posso ajudar? Isabela o olhou com desconfiança. Estava acostumada com promessas vazias, com gente que oferecia ajuda, mas queria algo em troca. Não precisa, senhor. Obrigada. Por favor. André insistiu. E havia algo genuíno em sua voz. Deixe-me pagar pelo bolo do seu filho. Considere um presente de aniversário. O silêncio tomou conta da confeitaria. Bruna parou o que estava fazendo. As outras pessoas na fila se viraram para observar. Isabela ficou paralisada sem saber como reagir. Eu não posso aceitar isso.
Ela balbuciou. O senhor não me conhece. E preciso conhecer? André perguntou suavemente. Olha, vou ser sincero com a senhora. Tenho mais dinheiro do que vou gastar em 10 vidas. Mas hoje, vendo vocês aqui, percebi que fazia muito tempo que não usava esse dinheiro para algo que realmente importa. Deixe-me fazer isso. Não por pena, mas porque me faria genuinamente feliz ver esse garoto com o bolo que ele escolheu. Enzo olhava para o homem com os olhos arregalados, sem entender completamente o que estava acontecendo. Isabela sentia as lágrimas voltarem, mas dessa vez por um motivo diferente. Meu filho se chama Enzo, ela disse finalmente, a voz embargada. Hoje é um dia muito especial para ele. André se ajoelhou na altura do menino, exatamente como Isabela havia feito momentos antes. Enzo, posso te dar um presente de aniversário adiantado? O menino olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosamente. Isabela assentiu, já sem forças para recusar. Qual era o bolo que você tinha escolhido? André perguntou. Enzo apontou timidamente para o modelo de super-heróis. Aquele ali, mas é muito caro. Nada é caro demais para um aniversário especial. André sorriu. Levantou-se e caminhou até o balcão. Bruna, certo? A atendente assentiu, ainda processando o que estava acontecendo. Quero encomendar aquele bolo de super-heróis, 3 andares, com a melhor decoração que vocês conseguirem fazer. E quero também, ele olhou para as vitrines, 50 docinhos sortidos, 2 refrigerantes grandes e um pacote de pratinhos e copos decorados. Pode preparar tudo para daqui a alguns dias? Bruna rapidamente fez as contas. Isso vai dar um total de R$ 570, senhor. André nem piscou. Puxou a carteira e estendeu o cartão de crédito. Mas antes de passar, virou-se para Isabela. Tem mais alguma coisa que precise para a festa? Salgados? Decoração? Isabela estava chorando abertamente agora, incapaz de formar palavras. Apenas balançou a cabeça, completamente sobrecarregada pela gentileza daquele estranho. Enquanto a transação era processada, André se abaixou novamente para falar com Enzo. Sabe, eu tinha um filho mais ou menos da sua idade. Ele parou, a voz falhando por um momento. Era a primeira vez em anos que falava sobre isso abertamente. Tinha? Enzo perguntou inocentemente. Ele não está mais aqui. Mas sei que ficaria feliz em saber que estou fazendo outro garotinho feliz no aniversário dele. Isabela entendeu naquele momento. Aquilo não era caridade. Era um homem tentando preencher um vazio, tentando honrar uma memória, tentando encontrar sentido na perda através da generosidade. Sinto muito, ela disse suavemente. André assentiu, limpando discretamente os olhos. Faz parte da vida. Mas vocês me deram um presente hoje também. Me lembraram que ainda posso fazer diferença. Bruna entregou o comprovante e anotou todos os detalhes da encomenda. André deu seu cartão de visitas para Isabela. Qualquer problema com a encomenda, qualquer coisa que precisar, pode me ligar, está bem? Isabela olhou para o cartão. André Silveira, Silveira Motors. Era o dono de uma das maiores redes de concessionárias da cidade. Ela havia visto os comerciais na televisão, as propagandas em outdoors. E ali estava ele, pagando pelo bolo de aniversário do filho dela. Não sei como agradecer, ela começou. Não precisa agradecer. Apenas me promete uma coisa? Qualquer coisa. Tira muitas fotos desse aniversário. E se quiser, pode me mandar. Adoraria ver como ficou a festa. Enzo, que havia permanecido quieto durante toda a troca, de repente correu e abraçou as pernas de André. Obrigado, tio. O senhor é igual um super-herói. André sentiu algo se partir dentro dele. Ajoelhou-se mais uma vez e retribuiu o abraço, permitindo-se sentir pela primeira vez em anos. Você que é o super-herói, garoto, por ter uma mãe tão guerreira e por ser tão corajoso. Quando finalmente saíram da confeitaria, Isabela segurava a mão de Enzo com uma força diferente. Não era mais a mão de alguém derrotado, mas de alguém que havia testemunhado que ainda existia bondade no mundo. André permaneceu observando pela vitrine enquanto mãe e filho se afastavam. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia feito algo verdadeiramente importante. Mas nenhum deles poderia imaginar que aquele encontro estava apenas começando.
que aquele simples gesto de gentileza em uma confeitaria desencadearia uma série de eventos que mudariam todas as suas vidas para sempre. Porque às vezes, um ato de bondade é apenas a primeira peça de um dominó muito maior. E a história de Isabela, Enzo e André estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e expectativa para Isabela. Ela guardou o cartão de André na gaveta da cômoda, olhando para ele várias vezes como se precisasse confirmar que tudo havia sido real. Enzo não parava de falar sobre o bolo, sobre a festa, sobre o tio que era igual um super-herói. Mãe, posso convidar o Daniel? E a Sofia? E o Theo? Ele perguntava todos os dias, listando os amigos da escola. Isabela sorria, mas por dentro sentia um aperto. A festa seria em casa, no pequeno apartamento de 2 cômodos onde moravam. Não tinha decoração elaborada, não tinha espaço para muitas crianças, não tinha a estrutura que outras mães podiam oferecer, mas tinha amor. E agora, graças à bondade de um estranho, teria também o bolo dos sonhos do filho. No trabalho, tentava manter o foco, mas a mente vagava constantemente. Trabalhava na loja estilo Encia, uma boutique de roupas no centro da cidade. Sua chefe, Verônica, era uma mulher dura que cobrava resultados e raramente demonstrava qualquer tipo de empatia. Isabela? A voz estridente de Verônica cortou seus pensamentos. Você está no mundo da lua hoje? Já é a 3ª vez que te chamo. Desculpe, Verônica. Estava organizando as araras. Organizando? Isso aqui está uma bagunça. Temos clientes importantes chegando daqui a pouco. Preciso que você arrume tudo isso e ainda faça o inventário do estoque antes do fim do expediente. Isabela olhou para o relógio. Faltavam apenas 4 horas para o fim do turno, e o inventário levava normalmente 5. Vou fazer o meu melhor. Seu melhor não tem sido suficiente ultimamente. Anda muito distraída. Verônica comentou com aquele tom cortante. Problemas pessoais não podem atrapalhar o trabalho. Entendeu? Sim, senhora. Enquanto reorganizava as peças de roupa, Isabela pensava em como a vida podia ser injusta. Verônica tinha tudo: casa própria, carro, viagens, segurança. Nunca precisou escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida. Nunca teve que explicar para um filho por que não podia ter um simples bolo de aniversário. As horas se arrastaram. Quando finalmente conseguiu terminar o inventário, já passava 40 minutos do horário de saída. Pegou a bolsa correndo, sabendo que perderia o ônibus e teria que esperar mais meia hora pelo próximo. Isabela, antes de ir, Verônica a chamou. Preciso te avisar uma coisa. O tom de voz fez o coração de Isabela gelar. Sim, a loja não está batendo as metas. O dono está pensando em fazer cortes na equipe. Sugiro que você melhore seu desempenho se quiser manter o emprego. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas eu sempre cumpro minhas metas de vendas. As metas individuais, sim, mas a loja como um todo está abaixo do esperado. E quando tem corte, é sempre pelos funcionários mais dispensáveis. A palavra ficou suspensa no ar como uma ameaça. Dispensável. Como se anos de trabalho duro, de dedicação, de sacrifício, pudessem ser resumidos naquela palavra fria. Entendi, Isabela murmurou, sentindo as pernas tremerem. Saiu da loja com a cabeça baixa, o peso do mundo nos ombros. Perdeu o ônibus como havia previsto e teve que esperar na chuva fina que começava a cair. Quando finalmente chegou em casa, estava encharcada e exausta. Mãe, finalmente! Enzo correu para abraçá-la. Pensei que não ia mais voltar. Desculpa a demora, meu amor. Teve muito trabalho hoje. Tá tudo bem? Você tá molhada. Tô sim, só cansada. Você jantou? Jantei o macarrão que você deixou pronto, mas guardei um pouco para você. Isabela abraçou o filho com força, sentindo as lágrimas queimarem. Como podia perder esse emprego? Como ia pagar as contas? Como ia garantir que Enzo tivesse o básico? Naquela noite, depois que o menino dormiu, ela ficou sentada na pequena mesa da cozinha, fazendo contas em um caderno velho. Somava e subtraía, reorganizava prioridades, mas os números nunca fechavam. Se perdesse o emprego, tinha talvez um mês de reserva. Depois disso, seria o desespero total.
Olhou para o cartão de André Silveira em cima da mesa. Pensou em ligar, em pedir ajuda, mas imediatamente afastou a ideia. Ele já havia feito demais. Não podia abusar da bondade de alguém que mal conhecia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, André também não conseguia dormir. Estava em seu escritório particular, em uma mansão vazia que mais parecia um museu do que um lar. Olhava para a foto do filho, Guilherme, que estaria completando a mesma idade de Enzo se ainda estivesse vivo. A leucemia havia levado o menino em menos de 1 ano. André tinha todo o dinheiro do mundo, mas não conseguiu comprar a única coisa que realmente importava: mais tempo com seu filho. Desde então, mergulhou no trabalho, construiu um império empresarial, mas vivia em um vazio constante. Encontrar Isabela e Enzo na confeitaria havia mexido com algo profundo dentro dele. Pela primeira vez em anos, sentiu que tinha feito algo significativo, mas também havia despertado uma dor antiga, uma saudade que nunca cicatrizava. Pegou o telefone e discou para seu assistente pessoal, Fernando. Senhor Silveira, são quase meia-noite. Fernando, preciso que você faça algo para mim amanhã. Claro, senhor. O que precisa? Aquela família da confeitaria. A mulher me deu o endereço para a entrega do bolo. Quero que você descubra mais sobre eles. Onde trabalham, qual a situação financeira. Mas com discrição, entendeu? Não quero que saibam que estou investigando. Entendi. Posso perguntar por quê? André hesitou. Apenas faça isso para mim. No dia seguinte, Fernando retornou com um relatório completo. Isabela Santos, mãe solteira, trabalhava como vendedora. Ganhava pouco mais que um salário mínimo, vivia em um apartamento alugado em um bairro simples. Não tinha dívidas grandes, mas também não tinha nenhuma margem de segurança. Enzo estudava em escola pública, era bom aluno, não tinha pai presente. André leu cada linha com atenção crescente. Ali estava uma mulher lutando sozinha, fazendo o impossível para dar dignidade ao filho, trabalhando duro sem reclamar. Era tudo o que ele admirava. Tudo o que seu dinheiro não podia comprar. Caráter, dignidade, força. Fernando, descubra onde ela trabalha. Quero ir até lá. Senhor, com todo respeito, talvez não seja apropriado. Não vou fazer nada inadequado. Só quero ver se ela está bem. No dia seguinte, André estacionou seu carro importado em frente à loja Estilo Encia. Entrou vestindo um terno discreto, fingindo ser apenas mais um cliente. Viu Isabela atendendo uma senhora exigente, mostrando peças com paciência infinita, apesar da cliente reclamar de tudo. Esse não serve. Esse é muito caro. Esse não combina comigo. Isabela mantinha o sorriso profissional, sugerindo alternativas, sendo prestativa mesmo diante da grosseria. André observou a cena por vários minutos, impressionado com a paciência e profissionalismo dela. Foi quando Verônica apareceu, toda pomposa, falando alto. Dona Margarete, que prazer tê-la aqui novamente. Isabela está cuidando bem da senhora? Ah, Verônica, ela até tenta, mas acho que não entende muito de moda para pessoas do meu nível. Isabela abaixou a cabeça, acostumada com esse tipo de comentário. Verônica rapidamente assumiu o atendimento, deixando Isabela de lado como se fosse um móvel descartável. André sentiu a raiva ferver. Aproximou-se do balcão e chamou Isabela. Com licença, você poderia me ajudar? Isabela se virou e seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. Senhor André, o que está fazendo aqui? Preciso comprar alguns presentes. Pensei em roupas. Você poderia me ajudar? Verônica imediatamente abandonou a outra cliente e se aproximou. Senhor, eu posso atendê-lo pessoalmente. Sou a gerente da loja. Obrigado, mas prefiro ser atendido pela Isabela. Ela parece ser muito competente. Isabela estava visivelmente desconfortável, mas conduziu André até a seção masculina. Assim que ficaram relativamente sozinhos, ela sussurrou. Senhor André, o senhor não precisava fazer isso. Fazer o quê? Comprar roupas? Preciso sim. Meu guarda-roupa está precisando de renovação. O senhor sabe que não é por isso que está aqui. André sorriu. Talvez não. Mas agora que estou, vou realmente comprar algumas coisas. Me ajuda? Pelos próximos minutos, Isabela mostrou opções de camisas, calças,
gravatas. André ia concordando com tudo, mais interessado em conversar do que em realmente escolher roupas. Como está o Enzo? Animado para o aniversário? Muito animado. Não para de falar sobre o bolo. Obrigada novamente por... Já disse que não precisa agradecer. Na verdade, queria te perguntar uma coisa. Isabela parou de organizar as peças e olhou para ele. O quê? Você está feliz aqui? Neste trabalho? A pergunta a pegou desprevenida. É um trabalho. Paga as contas. Isso não é o que eu perguntei. Isabela suspirou. Não tenho o luxo de pensar se sou feliz ou não. Tenho um filho para criar. E se você tivesse outras opções? Antes que ela pudesse responder, Verônica se aproximou novamente. O senhor já escolheu? Posso fechar a compra no caixa VIP? André olhou para a pilha de roupas que havia separado com a ajuda de Isabela. Sim, vou levar tudo isso. Mas tem uma condição. Condição, senhor? Quero que a comissão desta venda vá toda para a Isabela. Foi ela quem me atendeu. Verônica forçou um sorriso. Claro, senhor. Sem problema. Quando André foi pagar, o total chegou a mais de R$ 5.000. Verônica quase engasgou. Aquela era a maior venda do mês, talvez do trimestre. E a comissão seria toda de Isabela. Depois que ele saiu, Verônica puxou Isabela para o canto. Como você conhece aquele homem? Ele ajudou meu filho recentemente. Ajudou como? Isso é pessoal, Verônica. Escuta aqui, Isabela. Não sei que tipo de relacionamento você tem com ele, mas espero que seja estritamente profissional. Esta é uma loja séria, não um lugar para... Não é nada disso. Isabela a interrompeu sentindo o rosto queimar. Ele apenas foi gentil com meu filho, nada mais. Verônica olhou para ela com desconfiança. Melhor ser assim mesmo. Agora volta ao trabalho. E não pense que essa venda muda sua situação aqui. Ainda precisa melhorar muito. Isabela passou o resto do dia em um turbilhão de emoções. A comissão daquela venda seria suficiente para pagar o aluguel atrasado e ainda sobrar um pouco. Mas por que André havia feito aquilo? Por que estava sendo tão gentil? Quando chegou em casa, encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro havia um cartão simples com uma mensagem escrita à mão. Isabela, sei que você é orgulhosa e não aceita caridade facilmente. Mas isso não é caridade. É reconhecimento. Vi como você trabalha, como trata as pessoas, como mantém a dignidade mesmo diante da falta de respeito. Você merece muito mais do que tem recebido da vida. Se algum dia quiser conversar sobre novas oportunidades, minha porta está aberta. André. Isabela segurou o cartão com as mãos trêmulas. Enzo apareceu ao seu lado. O que é isso, mãe? É uma mensagem de alguém especial. Do tio André? Sim, meu amor. Ele é legal, né? Você gosta dele? A pergunta inocente fez Isabela parar para pensar. Gostar? Mal conhecia o homem. Mas havia algo nele, uma genuinidade, uma bondade que ela raramente via no mundo. Não era apenas o dinheiro ou a generosidade. Era a forma como ele olhava para ela e para Enzo, como se realmente vissem, como se realmente importassem. Ele é uma pessoa boa? Ela respondeu cuidadosamente. Mas não pense bobagens, tá bom? Eu não tô pensando nada. Só acho que você merecia alguém que cuidasse de você, do jeito que você cuida de mim. Isabela abraçou o filho, sentindo as lágrimas voltarem. Das bocas das crianças saem as verdades mais puras. Sim, ela merecia alguém que cuidasse dela. Mas a vida havia ensinado que não podia depender de ninguém além de si mesma. Naquela noite, enquanto Enzo dormia, Isabela pegou o telefone. Ficou olhando para o número de André durante longos minutos. Queria ligar, queria agradecer, queria... Queria o que exatamente? Guardou o telefone sem fazer a ligação. Ainda não estava pronta. Ainda havia muitas dúvidas, muitas perguntas sem resposta. Mas o destino tinha outros planos. E em poucos dias, no aniversário de Enzo, todos eles descobririam que aquele encontro na confeitaria não havia sido apenas coincidência. Era o começo de algo muito maior. O dia do aniversário de Enzo finalmente chegou. Isabela havia acordado antes do sol nascer, arrumando cada canto do pequeno apartamento, pendurando balões que comprou na loja de R$ 1, colando enfeites de papel que ela mesma fez. Não era perfeito, mas era feito com amor. Mãe, já é hoje! Já é hoje!
Enzo pulou da cama assim que abriu os olhos, correndo para abraçá-la. Feliz aniversário, meu amor! Ela o envolveu nos braços, sentindo os olhos marejarem. Mais um ano. Mais uma prova de que estava conseguindo, mesmo com todas as dificuldades. A que horas os meus amigos chegam? Daqui a algumas horas. Primeiro vamos buscar o bolo na confeitaria. Enzo mal conseguia conter a empolgação. Tomou banho reclamando que estava demorando. Trocou de roupa 3 vezes até decidir qual usar e ficou grudado na janela esperando a hora de sair. Quando finalmente chegaram na confeitaria Doce Encanto, Bruna já tinha o bolo pronto. E quando Isabela viu, teve que segurar as lágrimas. Era ainda mais bonito do que no catálogo. 3 andares perfeitos, decorado com super-heróis nos mínimos detalhes, com o nome de Enzo escrito em letras coloridas. Mãe, é o mais lindo que eu já vi na minha vida. Enzo sussurrou, os olhos brilhando de uma forma que Isabela jamais esqueceria. É sim, meu filho. É perfeito. Bruna ajudou a embalar tudo cuidadosamente. Os docinhos estavam lindos, os refrigerantes gelados, tudo exatamente como André havia encomendado. Isabela pegou tudo com cuidado, como se estivesse carregando um tesouro. E estava. De volta ao apartamento, começou a organizar tudo. Os vizinhos haviam emprestado algumas cadeiras. Ela improvisou uma mesa com tábuas e caixotes cobertos com uma toalha bonita. Não era luxo, mas tinha carinho em cada detalhe. Os primeiros convidados começaram a chegar. Daniel, Sofia, Theo e mais alguns amigos da escola. Crianças correndo, rindo, enchendo aquele espaço pequeno de vida e alegria. Isabela sorria vendo a felicidade do filho, mas por dentro sentia um aperto. Foi quando ouviu uma conversa que gelou seu sangue. Mãe, mas a festa é só isso? Uma das crianças perguntou alto para a mãe que a havia trazido. Cadê o pula-pula? Cadê os brinquedos? A mulher, vestindo roupas caras e com aquele ar de superioridade, olhou em volta com desprezo mal disfarçado. Filha, nem todo mundo tem condições de fazer festas de verdade, mas você precisa aprender a conviver com todos os tipos de pessoas. Isabela fingiu não ouvir, mas as palavras cortaram fundo. Enzo também ouviu, e ela viu a vergonha começar a tomar conta do rosto do filho. Tia, quer sentar aqui? Enzo ofereceu educadamente uma das cadeiras para a mulher. Não, obrigada, querido. Vou ficar de pé mesmo. Não quero sujar minha roupa. O comentário foi como um tapa. Isabela sentiu a raiva ferver, mas engoliu. Não ia estragar o aniversário do filho por causa de gente ignorante. Manteve o sorriso e continuou servindo os docinhos para as crianças. Mas as coisas pioraram quando essa mesma mulher começou a tirar fotos da festa, rindo baixo e comentando com outra mãe. Olha só, que charmoso! Vou mostrar para as meninas do grupo. Festa temática Simplicidade. Isabela estava prestes a pedir para ela se retirar quando ouviu uma batida firme na porta. Quando abriu, quase caiu para trás. André Silveira estava parado na entrada, segurando uma pilha de presentes embrulhados. Mas não estava sozinho. Atrás dele havia 2 homens carregando caixas enormes. Espero não estar atrapalhando, ele disse com um sorriso genuíno. Mas não podia deixar de vir parabenizar o aniversariante. Tio André! Enzo gritou, largando tudo e correndo para abraçá-lo. Você veio! Você veio de verdade! André se ajoelhou e abriu os braços. Claro que vim. Pensei que ia perder a festa do meu super-herói favorito. A mulher que estava tirando fotos quase deixou o celular cair. Olhou para André, para as roupas caras, para os presentes, e sua expressão mudou completamente. De repente, a festa simples tinha ganhado um convidado importante. Isabela trouxe algumas coisas, André disse, fazendo sinal para os homens entrarem. Espero que não se importe. Das caixas saíram jogos, brinquedos, uma piscina inflável pequena, almofadas coloridas. Em minutos, o apartamento simples se transformou. As crianças gritaram de alegria, esquecendo completamente qualquer comentário maldoso anterior. Mas André não tinha terminado. Ah, e tem mais uma coisa. Ele puxou o celular e fez uma ligação rápida. Pode subir. Minutos depois, apareceu um animador de festas vestido de super-herói, com mágicas, balões, pinturas de rosto. As crianças enlouqueceram.
A mulher que estava zombando da festa agora forçava sorrisos, tentando puxar conversa com André, que a ignorou completamente. Isabela puxou André para o canto. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas quis fazer. Aliás, não fiz por você ou por mim. Fiz pelo Enzo. Ele merece. Mas isso tudo deve ter custado... Isabela. André a interrompeu gentilmente. Dinheiro eu tenho. O que não tenho há muito tempo é a alegria de ver uma criança feliz. Você me deu esse presente. Deixe-me retribuir. Ela não sabia o que dizer. Apenas assentiu, os olhos cheios de lágrimas de gratidão. A festa ganhou vida. O animador fez truques incríveis. As crianças brincaram até não aguentarem mais. E quando chegou a hora do parabéns, Isabela trouxe o bolo com velas acesas. Todos cantaram, Enzo soprou fazendo um pedido secreto, e o apartamento explodiu em palmas. André observava tudo de um canto, e Isabela percebeu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Aproximou-se devagar. Está tudo bem? Ele limpou os olhos rapidamente. Desculpa, é que meu filho faria a mesma idade do Enzo hoje. Se ainda estivesse aqui... Isabela sentiu o coração apertar. Ele nasceu no mesmo dia? Sim. Por isso, quando vi vocês na confeitaria, soube que não era coincidência. Era como se o Guilherme estivesse me mandando um sinal, me dizendo para não desperdiçar a chance de fazer o bem. Tenho certeza que ele ficaria orgulhoso de você. André olhou para ela com uma intensidade que a fez corar. Sabe, Isabela, você me lembrou que ainda há coisas boas no mundo, que ainda vale a pena se importar. Antes que ela pudesse responder, Enzo apareceu puxando a mão de André. Tio, vem ver meus presentes. Vem! A tarde passou voando. Quando os convidados começaram a ir embora, a mulher que havia zombado da festa fez questão de se despedir de André com sorrisos exagerados, como se fossem velhos conhecidos. Ele apenas acenou educadamente, sem dar muita atenção. Quando todos já haviam saído e só restavam André, Isabela e Enzo, o menino estava exausto, mas radiante. Foi o melhor aniversário da minha vida, ele declarou, abraçando a mãe. Obrigado, mãe. E obrigado, tio André. De nada, campeão. Agora vai guardar seus brinquedos enquanto converso com sua mãe, tá bom? Enzo obedeceu, ainda empolgado demais para perceber que os adultos precisavam conversar. Assim que ficaram sozinhos, André suspirou fundo. Isabela, preciso te contar uma coisa. O que foi? Aquele dia na loja não foi coincidência. Eu pedi para meu assistente investigar sua vida. Sei onde você trabalha, sei que estão ameaçando seu emprego, sei das dificuldades que você enfrenta. Isabela deu um passo para trás, sentindo-se invadida. Você me investigou? Eu sei como parece. Mas não foi por mal. Foi porque queria ajudar de verdade. Não com esmola, mas com oportunidades reais. Não preciso de caridade, André. E não é caridade que estou oferecendo, ele disse com firmeza. É um emprego, na minha empresa. Tenho uma vaga para coordenadora de atendimento ao cliente. Salário 3 vezes maior que o que você ganha agora, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte. E sei que você é mais que qualificada. Isabela ficou em silêncio, processando. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Vi como você atende clientes difíceis com paciência. Vi como mantém a dignidade mesmo sendo desrespeitada. Vi como é mãe dedicada e trabalhadora honesta. É exatamente o tipo de pessoa que quero na minha equipe. E se não der certo, então você sai, sem ressentimentos. Mas tenho certeza que vai dar certo. Isabela olhou para o filho organizando os brinquedos no quarto. Pensou em Verônica, nas humilhações diárias, na insegurança constante. Pensou na possibilidade de finalmente ter estabilidade, de dar uma vida melhor para Enzo. Posso pensar? Claro, mas não demore muito. A vaga não vai ficar aberta para sempre. Enzo voltou correndo, segurando um desenho que havia feito. Tio, fiz isso para você. É você, eu e a mamãe. Somos uma equipe de super-heróis. André pegou o desenho com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. No papel, 3 figuras sorridentes de mãos dadas. Ele não conseguiu segurar as lágrimas dessa vez. É perfeito, Enzo. Vou guardar para sempre. Quando André foi embora,
Isabela ficou olhando pela janela enquanto ele entrava no carro. Enzo se juntou a ela. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Você gosta do tio André? Isabela olhou para o filho, surpresa. Por que pergunta isso? Porque ele olha para você de um jeito diferente e você fica toda vermelha quando ele fala com você. Enzo, que absurdo! Não é absurdo. Eu acho que ele gosta de você também. E eu gostaria. Se vocês... Sabe... Enzo, o tio André é apenas um amigo que está nos ajudando. Mas ele podia ser mais, né? Ele é legal. E te faz feliz. Faz tempo que não vejo você sorrir de verdade. As palavras do filho ecoaram em sua mente a noite inteira. Será que era tão óbvio assim? Será que realmente havia algo além de gratidão no que sentia por André? No dia seguinte, Isabela acordou decidida. Ia conversar com Verônica, ia pedir demissão, ia aceitar a proposta de André. Era arriscado, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia arriscar. Chegou na loja estilo Encia, com o coração disparado. Mas quando entrou, encontrou Verônica com uma expressão que não pressagiava nada bom. Isabela, preciso falar com você. No escritório. Agora. O tom era ainda mais frio que o normal. Isabela seguiu em silêncio, preparando-se para o pior. Verônica fechou a porta e cruzou os braços. Vi as fotos. Fotos? Da festa do seu filho, com o senhor André Silveira. Aquelas fotos estão circulando nos grupos de mães da região. Isabela empalideceu. E qual o problema? O problema é que você está usando sua posição aqui para se relacionar com clientes ricos. Isso é antiético e... Eu não estou usando nada, Isabela a interrompeu, a raiva finalmente transbordando. André é um amigo que ajudou meu filho. Não tem nada de inadequado nisso. Amigo? Por favor, Isabela. Homens como ele não são amigos de mulheres como você, sem querer algo em troca. A ofensa foi clara. Isabela sentiu o rosto queimar, mas dessa vez não de vergonha, e sim de indignação. Sabe de uma coisa, Verônica? Você está certa. Homens como ele não andam com mulheres como eu. Porque homens como ele têm caráter, coisa que você claramente não tem. Verônica ficou boquiaberta. Nunca havia visto Isabela reagir assim. Como ousa... Não. Como você ousa julgar minha vida pessoal? Como ousa insinuar que sou o tipo de pessoa que se vende? Trabalhei aqui com dignidade, aguentei suas grosserias, suas humilhações, tudo porque precisava do emprego. Mas sabe, não preciso mais. Está me dando um ultimato? Não. Estou pedindo demissão. Agora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Verônica claramente não esperava por isso. Você vai se arrepender. Sem carta de recomendação, sem experiência em outras áreas, vou ficar bem. Aliás, vou ficar melhor do que nunca. Isabela saiu do escritório de cabeça erguida, pegou suas coisas e deixou a loja sem olhar para trás. Quando pisou na rua, sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Pegou o celular e discou o número que já sabia de cor. André, é a Isabela. Sobre aquela vaga. Ainda está disponível? Do outro lado da linha, ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Sempre esteve. Quando pode começar? Amanhã? Perfeito. Bem-vinda à equipe, Isabela. Quando desligou, Isabela percebeu que estava sorrindo. De verdade. Pela primeira vez em anos, sentia que estava no controle de sua própria vida. Mas ela não fazia ideia que essa decisão mudaria tudo. Que trabalhando ao lado de André, descobriria segredos sobre o passado dele que explicariam tanta generosidade. E que o sentimento que começava a crescer entre eles seria testado de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. A história estava apenas começando. As semanas que se seguiram à demissão de Isabela foram como um redemoinho de mudanças. Depois de acertar tudo na loja, assinar os papéis de rescisão e processar o novo contrato com a Silveira Motors, ela finalmente estava prestes a começar uma vida completamente diferente. O primeiro dia de trabalho chegou com uma ansiedade que a fez acordar antes do alarme. Escolheu sua melhor roupa, arrumou Enzo para a escola e, pela primeira vez, dirigiu até o trabalho em um carro próprio. Mesmo sendo da empresa, parecia um símbolo de tudo que estava mudando. O prédio da Silveira Motors era imponente.
Vidros espelhados refletiam o céu. A entrada ampla tinha piso de mármore e tudo respirava sucesso. Isabela estacionou o carro com mãos trêmulas, respirou fundo e entrou. Bom dia! Você deve ser a Isabela. Uma mulher de sorriso sincero a recebeu. Sou a Clarice, do Recursos Humanos. Seja muito bem-vinda. Muito prazer, Clarice. Durante o tour pela empresa, Isabela ficou impressionada. Tudo era moderno, organizado, profissional. Os funcionários pareciam felizes, cumprimentavam-se com respeito. Era um mundo completamente diferente da loja estilo Encia. E este é o departamento de atendimento onde você vai coordenar. Clarice abriu a porta de uma sala ampla. Temos 15 pessoas na equipe. Vem, vou te apresentar. Quando entraram, todos pararam o que estavam fazendo. Clarice fez as apresentações e a maioria cumprimentou com simpatia. Mas uma mulher se destacou pela frieza. Era impecavelmente arrumada, com postura rígida e olhar calculista. Essa é a Júlia Tavares, nossa supervisora há 5 anos. Júlia, essa é a Isabela Santos, sua nova coordenadora. Júlia estendeu a mão, mas o aperto foi gelado. Coordenadora, que interessante. Não sabia que estávamos contratando para essa posição. Foi uma decisão recente do Sr. André. Clarice explicou. Ah, claro, do Sr. André. O tom de Júlia carregava algo mais, uma insinuação sutil que não passou despercebida por Isabela. Depois do tour, Clarice levou Isabela até sua própria sala. Quando abriu a porta, Isabela teve que segurar a emoção. Mesa ampla, computador novo, janela com vista para a cidade, até plantas decorativas. É tudo meu? Tudo seu. Qualquer coisa que precisar, é só me chamar. Quando ficou sozinha, Isabela tocou a mesa de madeira polida como se precisasse confirmar que era real. Uma batida na porta a tirou dos pensamentos. Era André, trazendo 2 copos de café. Achei que precisaria de combustível no primeiro dia. Obrigada. André, isso aqui é surreal. Ele sorriu e sentou na cadeira em frente. Você vai se acostumar. Confia em mim? Confio. Então confia que você merece estar aqui. Isabela quis agradecer novamente, mas André a interrompeu gentilmente. Sem agradecimentos. Trabalha bem, lidera sua equipe e prova para todo mundo o que eu já sei, que você é excepcional. Quando ele saiu, Isabela ficou olhando para a porta fechada, o coração acelerado. Havia algo na forma como André olhava para ela que ia além de respeito profissional, mas não podia pensar nisso agora. Tinha um trabalho para fazer. Os primeiros dias foram de adaptação. Isabela estudava processos, conhecia cada membro da equipe, observava tudo. A maioria dos funcionários era receptiva, mas Júlia era como uma sombra fria sempre por perto. Isabela, podemos conversar? Júlia apareceu na porta da sala no final da primeira semana. Claro, entra. Júlia fechou a porta e sentou, mas não relaxou. Manteve a postura ereta, o olhar afiado. Vim esclarecer algumas coisas. Trabalho aqui há 5 anos. Conheço cada processo, cada cliente, cada detalhe dessa operação. E de repente aparece alguém de fora para coordenar tudo que construí. Júlia, não vim para desvalorizar seu trabalho. Vim para somar. Somar. Ela repetiu com um sorriso que não chegou aos olhos. Claro. E não tem nada a ver com o fato de você ter uma proximidade especial com o dono da empresa. O comentário foi como um tapa. Isabela manteve a calma. Meu relacionamento com o Sr. André é estritamente profissional. Entendi. Então ele dá carro da empresa para todos os coordenadores recém-contratados? Que política interessante. Isabela sentiu a raiva subir, mas forçou-se a manter a compostura. Não tenho que te dar satisfações sobre minha vida pessoal. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Júlia se levantou, mas antes de sair, virou-se. Só um conselho de quem conhece essa empresa. As pessoas aqui valorizam mérito. E quando acham que alguém chegou por atalhos, bem, as coisas ficam difíceis. Quando a porta fechou, Isabela deixou o corpo cair na cadeira. Sabia que ia enfrentar resistência, mas não esperava que fosse tão direto, tão cruel. As semanas seguintes confirmaram seus temores. Júlia sabotava seu trabalho de formas sutis mas eficazes. Esquecia de repassar informações críticas, mudava procedimentos sem avisar,
Fazia comentários venenosos em reuniões. Nossa, na loja onde você trabalhava antes, provavelmente não tinham esses problemas complexos. Júlia disse em uma reunião na frente de toda a equipe. Aqui é diferente. Precisamos de pessoas com experiência corporativa real. Isabela engoliu a humilhação. Não ia dar a ela o prazer de vê-la reagir. Em vez disso, trabalhou mais duro. Chegava 1 hora antes de todos, saía depois que o último funcionário ia embora, estudava cada relatório, resolvia cada problema com excelência. Foi quando começou a perceber algo perturbador. Documentos sumiam de sua mesa. E-mails importantes não chegavam. Reuniões eram marcadas sem que ela fosse avisada. E sempre, Júlia estava por perto com aquele sorriso falso. Um dia, Laura, uma das atendentes mais jovens, apareceu na sala de Isabela com o rosto pálido. Posso falar com você? É urgente. Claro, fecha a porta. Laura hesitou antes de começar. Isabela, preciso te avisar uma coisa. A Júlia ela está fazendo algo terrível. O quê? Ela está espalhando boatos, dizendo que você e o Sr. André têm um caso, que você só conseguiu o emprego por isso. E pior. Laura pausou, claramente desconfortável. Fala, Laura. Ela está dizendo que você se vendia na loja anterior, que conseguia clientes ricos dessa forma. Está insinuando que o Sr. André é só mais um. Isabela sentiu como se tivessem jogado água gelada nela. As mãos começaram a tremer. Ela está dizendo isso para quem? Para todo mundo. Tem um grupo no aplicativo de mensagens com quase toda a empresa. Ela manda indiretas, compartilha preocupações, faz parecer que está protegendo a reputação da empresa. E as pessoas acreditam? Algumas sim, outras não. Mas o estrago está feito. Seu nome está sendo manchado. Depois que Laura saiu, Isabela ficou sozinha na sala sentindo o mundo desabar. Tinha sobrevivido à pobreza, à humilhação, ao abandono. Mas isso era diferente. Estavam atacando sua honra, sua dignidade, a única coisa que sempre teve mesmo sem dinheiro. Naquela noite, ficou trabalhando até tarde, tentando se concentrar nos relatórios, mas sem conseguir. Foi quando André apareceu na porta. Ainda aqui? Já passa das 9. Estava terminando umas coisas. Ele entrou e imediatamente percebeu que algo estava errado. Isabela, o que aconteceu? Nada. Não me engana. Conheço esse olhar. Isabela respirou fundo. Contou tudo. Os boatos, as acusações, a campanha de difamação que Júlia estava conduzindo. Viu a expressão de André ir de preocupação para a raiva pura. Vou demiti-la agora, ele disse pegando o telefone. Não! Isabela segurou a mão dele. Não faz isso. Por que não? Ela está destruindo sua reputação. Porque se você a demitir por minha causa, vai confirmar exatamente o que ela está dizendo. Que eu uso minha influência sobre você. Que você me protege porque temos algo além do profissional. André largou o telefone, frustrado. Então, o que sugere? Me deixa lidar com isso. Do meu jeito. Isabela. Confia em mim? Ele olhou nos olhos dela por um longo momento. Confio. Mas não vou ficar de braços cruzados vendo-te machucarem. Depois que André foi embora, Isabela ficou pensando em uma estratégia. Não ia revidar com fofocas ou jogos sujos. Ia fazer o que sempre fez. Trabalhar duro e deixar os resultados falarem por ela. Passou a noite inteira trabalhando em um projeto que havia identificado como problemático. O sistema de atendimento estava com índices de satisfação baixos. Criou um plano completo de reestruturação, com dados, gráficos, projeções. Quando o sol nasceu, tinha um relatório de 50 páginas que poderia mudar completamente o departamento. Na reunião executiva da semana seguinte, apresentou sua proposta. Os diretores ficaram impressionados. André estava presente, mas ela evitou olhar diretamente para ele. Queria que a avaliassem pelo trabalho, não pela conexão que tinham. Senhorita Isabela, isso é excepcional, disse Roberto, diretor comercial. Se implementarmos isso, podemos aumentar nossa satisfação de clientes em 40% e reduzir custos operacionais em 20%, completou Marcos, diretor financeiro. Júlia estava presente na reunião e Isabela viu o rosto dela ficar vermelho de raiva contida. Quando a apresentação terminou e todos aplaudiram, Júlia saiu da sala batendo a porta. Mas a vitória teve um preço. Naquela tarde, quando Isabela voltou para sua sala,
encontrou algo devastador em sua mesa. Era uma pasta com documentos, claramente deixada de propósito. Quando abriu, quase desfaleceu. Eram fotos dela e André, saindo juntos da empresa. Ele entregando as chaves do carro, conversando próximos demais. E junto, uma carta anônima. Todo mundo sabe a verdade. Você não merece estar aqui. Isabela sentiu as lágrimas queimarem. Não eram as fotos que machucavam, mas a maldade por trás delas. Alguém estava documentando cada momento, distorcendo cada interação inocente em algo sujo. Estava prestes a ter um colapso quando seu telefone tocou. Era a escola de Enzo. Senhora Isabela, precisa vir buscar o Enzo. Aconteceu algo. O coração dela gelou. O que aconteceu? Ele está bem? Fisicamente está. Mas houve um incidente. Prefiro explicar pessoalmente. Isabela largou tudo e correu para a escola. Quando chegou, encontrou Enzo sentado sozinho no pátio, chorando. Correu e o abraçou. Meu amor, o que foi? Os meninos. Eles disseram coisas feias sobre você, mãe. O estômago de Isabela revirou. Que coisas? A coordenadora da escola se aproximou. Senhora Isabela, podemos conversar em particular? No escritório, a coordenadora explicou. Aparentemente, alguém havia compartilhado os boatos até chegarem aos pais dos colegas de Enzo. E as crianças, sem filtro, repetiram tudo no recreio. Enzo ouviu outros alunos dizendo que sua mãe conquistava homens ricos, que ela não trabalhava de verdade, coisas horríveis que uma criança não deveria ouvir. Ele defendeu você, é claro, a coordenadora disse. Acabou brigando com um colega. Não podemos permitir violência, mas entendemos o contexto. Isabela saiu da escola segurando Enzo pela mão, ambos em silêncio. Quando chegaram em casa, o menino finalmente falou. Mãe, por que as pessoas falam essas coisas ruins de você? Porque tem gente que não sabe lidar com a felicidade dos outros, meu amor. Mas não é verdade, né? Você não faz essas coisas que eles disseram. Claro que não, meu filho, olha para mim. Isabela segurou o rosto dele. Eu trabalho duro. Sou honesta. E tudo que tenho conquistei com dignidade. Nunca duvide disso. Eu não duvido. Eu sei que você é a melhor mãe do mundo. O abraço que se seguiu foi molhado de lágrimas de ambos os lados. Mas quando Enzo foi tomar banho, Isabela sentou no sofá e deixou a dor finalmente vir à tona. Podia aguentar insultos contra ela, mas ver seu filho sofrendo, isso era demais. Estava ainda chorando quando bateram na porta. Quando abriu, levou um susto. Era uma mulher elegante, perfeitamente arrumada, com uma expressão fria e superior. Você deve ser a Isabela. Sim. E você é? Helena Silveira, irmã de André. Podemos conversar? Isabela não queria receber ninguém, muito menos assim. Mas o sobrenome Silveira a fez hesitar. Saiu para o corredor, fechando a porta para Enzo não ouvir. O que posso fazer pela senhora? Helena não perdeu tempo. Vim pedir pessoalmente que você se afaste do meu irmão. Com todo respeito, meu relacionamento com André não é da sua conta. Tudo que envolve meu irmão é da minha conta. Ele já sofreu demais. Perdeu o filho, perdeu a esposa, está vulnerável, frágil. E você, uma mulher desesperada por segurança financeira, está se aproveitando disso. A senhora não me conhece, Isabela disse, a voz tremendo de raiva. Sei o suficiente. Sei que era vendedora numa loja qualquer. Sei que é mãe solteira, sem estudo superior, sem nada que justifique estar na posição que está. E de repente aparece André, o cavaleiro salvador, te dando emprego, carro, dinheiro. Ele me deu uma oportunidade, não um favor esmola. Chame do que quiser, mas vou ser clara. Se você realmente se importa com meu irmão, vai se afastar. Porque sua presença só vai trazer problemas. Já trouxe, aliás. Ouvi sobre os boatos na empresa, sobre as fofocas. Você está manchando a reputação dele. Eu não comecei esses boatos, mas sua presença causou eles. Helena deu um passo mais perto, ameaçadora. André construiu aquela empresa em 20 anos. Não vou deixar que você destrua tudo em alguns meses. Se afaste, ou vou te obrigar. É uma ameaça? É um aviso. Tenho contatos, recursos, influência. Posso tornar sua vida impossível. Posso garantir que você nunca mais consiga trabalho decente.
Posso até... Ela olhou para a porta do apartamento. Garantir que serviços sociais questionem se você é uma mãe adequada. Isabela sentiu o sangue gelar. Você não ousaria... Teste-me. Fique longe do meu irmão, ou vai descobrir até onde estou disposta a ir. Helena se virou e foi embora, deixando Isabela tremendo no corredor. Entrou no apartamento cambaleando, fechou a porta e desabou no chão, chorando silenciosamente para Enzo não ouvir. Naquela noite, depois que colocou o filho para dormir, Isabela ficou sentada no escuro da sala. Pensou em tudo o que havia acontecido. Os boatos na empresa, o sofrimento de Enzo, a ameaça de Helena. Será que valia a pena? Será que deveria simplesmente desistir, pedir demissão, voltar para uma vida anônima onde ninguém a julgava? Pegou o celular e ficou olhando para o número de André. Queria ligar, queria ouvir a voz dele dizendo que tudo ficaria bem, mas não ligou, porque no fundo do coração, uma pergunta a atormentava. E se Helena estivesse certa? E se ela estava arruinando a vida de André apenas por estar perto dele? O telefone vibrou. Era uma mensagem de André. Sei que algo está errado. Estou aqui quando você quiser conversar. Sempre. Isabela leu e releu a mensagem, as lágrimas voltando. Como podia se afastar de alguém que se importava tanto? Mas como podia ficar sabendo que estava causando problemas? Adormeceu no sofá, exausta emocionalmente, sem saber que no dia seguinte, tudo mudaria. Porque André havia descoberto sobre a visita de Helena. E ele não estava nada feliz. Isabela chegou ao trabalho no dia seguinte com olheiras profundas e o coração pesado. Tinha decidido durante a madrugada. Ia conversar com André e pedir demissão. Era a única forma de proteger a todos. Proteger Enzo, proteger André, proteger a si mesma. Mas quando entrou em sua sala, André já estava lá esperando. E a expressão no rosto dele era algo que ela nunca tinha visto antes. Raiva pura. Senta, ele disse, a voz controlada, mas tensa. André, eu preciso... Senta, Isabela, por favor. Ela obedeceu nervosa. André caminhou até a janela, as mãos fechadas em punhos. Minha irmã te visitou ontem. Não era uma pergunta. Isabela engoliu seco. Como você... Tenho câmeras de segurança no prédio onde você mora. Quando vi Helena entrando, revisei as imagens. Vi vocês conversando no corredor. E pelo tempo que ela ficou, imagino que não foi uma conversa amigável. André. Ele se virou e Isabela viu lágrimas de raiva nos olhos dele. Ela te ameaçou, não foi? Disse que ia destruir você? Que ia questionar se você é uma boa mãe? Como você sabe disso? Porque eu conheço minha irmã. Porque ela já fez isso antes. O silêncio que se seguiu foi pesado. André voltou para a cadeira e sentou, passando as mãos pelo rosto. Preciso te contar uma história. Sobre por que Helena é assim. Sobre o que aconteceu com minha família. Isabela sentou mais ereta, percebendo que estava prestes a ouvir algo importante. André respirou fundo. Quando conheci Beatriz, éramos muito jovens. Eu tinha acabado de abrir minha primeira concessionária. Ela trabalhava como professora. Nos apaixonamos instantaneamente. Casamos rápido demais, segundo minha família. Helena disse que Beatriz estava comigo pelo dinheiro, que era interesseira. Mas não era? Não. Beatriz era a pessoa mais genuína que já conheci. Continuou trabalhando mesmo depois que eu enriqueci. Doava metade do salário dela para a caridade. Era perfeita. A voz dele quebrou. E Isabela viu as lágrimas começarem a cair. Quando Guilherme nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Aquele menino era tudo. Cheio de vida, sempre sorrindo, generoso como a mãe. Helena nunca aceitou. Continuou tratando Beatriz como intrusa, como se estivesse roubando a família dela. André, você não precisa... Preciso. Você precisa entender. Ele limpou os olhos e continuou. Guilherme tinha 6 anos quando começou a ficar doente. No começo, pensamos que era só cansaço, mas ele foi piorando. Quando finalmente descobrimos que era leucemia, já estava avançada. Isabela sentiu as próprias lágrimas começarem. Imaginou Enzo naquela situação e seu coração se partiu. Passamos 1 ano em hospitais, tratamentos agressivos, cirurgias, esperança e desespero alternando todos os dias. Guilherme era tão forte,
Mesmo sofrendo, sempre sorria. Desenhava super-heróis para os outros pacientes, dizia que quando melhorasse, ia ajudar a curar todo mundo. André parou, a respiração pesada. Isabela quis ir até ele, abraçá-lo, mas sabia que ele precisava terminar. No último mês, Beatriz não saiu do lado dele. Dormia na cadeira do hospital, cantava para ele, lia histórias. Eu tentava ser forte, mas estava me destruindo por dentro. E Helena? Helena aparecia de vez em quando, mas sempre com aquela frieza, como se estivesse cumprindo o protocolo. Quando Guilherme morreu, foi como se arrancassem metade de mim. Mas Beatriz perdeu tudo. Entrou em depressão profunda. Parou de comer, de dormir, de viver. 6 meses depois tomou remédios demais. Os médicos disseram que foi acidental, mas eu sei a verdade. Ela não aguentou a dor. Isabela não conseguia mais segurar. Chorava abertamente, o coração destroçado pela história. Helena me culpa até hoje. Diz que se eu não tivesse me casado com Beatriz, se não tivéssemos tido Guilherme, nada disso teria acontecido. E no fundo, eu concordava com ela. Passei anos me culpando, me fechando, construindo paredes. André, isso não foi sua culpa. Eu sei disso agora, porque você me mostrou. Quando vi você e Enzo naquela confeitaria, foi como se Guilherme estivesse me mandando um sinal, me dizendo para viver de novo, para não desperdiçar a chance de fazer o bem, de amar de novo. A última palavra ficou suspensa no ar. Isabela olhou para André, o coração disparado. Por isso não vou deixar Helena te afastar de mim. Ele continuou, a voz firme agora. Já perdi demais. Não vou perder você também. Isabela não sabia o que dizer. Antes que pudesse processar tudo, alguém bateu na porta com urgência. Era Clarice, o rosto pálido. Senhor André, desculpe interromper, mas tem uma situação grave. A Júlia convocou uma reunião de emergência com toda a equipe, sem sua autorização. André e Isabela trocaram olhares. Levantaram-se juntos e foram até a sala de reuniões. Quando encontraram todos os funcionários do departamento reunidos. E Júlia de pé em frente a um telão. Ah, que bom que se juntaram a nós, Júlia disse com um sorriso venenoso. Estava justamente prestes a fazer uma apresentação importante sobre liderança e ética profissional. Júlia, o que pensa que está fazendo? André perguntou, a voz perigosamente calma. Meu trabalho. Protegendo a integridade desta empresa. Ela apertou um botão e imagens apareceram no telão. Eram fotos de Isabela e André, em várias situações, conversando próximos, ele entregando as chaves do carro, saindo juntos. Mas editadas de forma a parecerem mais íntimas do que eram. Como podem ver, Júlia continuou, há evidências claras de favoritismo e relacionamento inapropriado entre funcionária e superior. Isso viola nossa política de conduta e... Chega! A voz de André ecoou pela sala como um trovão. Todos se viraram assustados. Isabela nunca o tinha visto assim. Júlia Tavares, você está demitida, efetivamente agora. Pegue suas coisas e saia. Você não pode me demitir, tenho direitos. E todos aqui viram as provas. As provas do quê? De que conversei com uma funcionária? De que entreguei um carro que faz parte do pacote de benefícios? De que saímos do prédio ao mesmo tempo? André caminhou até o telão e apontou para cada foto. Isso aqui não prova nada além da sua obsessão doentia em destruir uma pessoa inocente. E sabe por quê? Porque você não suportou ver alguém mais competente que você assumir uma posição que achava que era sua. A sala estava em silêncio absoluto. Júlia abriu e fechou a boca, sem palavras. Mas sabe o que é pior? André continuou. Você espalhou boatos que chegaram até a escola do filho de Isabela. Uma criança foi humilhada por causa das suas mentiras. E isso, Júlia, isso eu não perdoo. Eu não sabia que... Não sabia? Ou não se importava? André pegou o controle e mudou a imagem no telão. Era um print de mensagens do grupo da empresa. Mensagens de Júlia, cada uma mais cruel que a outra. Como você... Júlia empalideceu. Laura me mandou tudo ontem à noite. Ela não aguentava mais ver você destruindo a reputação de uma colega inocente. Laura se levantou no fundo da sala. Desculpa, Júlia, mas o que você estava fazendo era errado. Júlia olhou em volta, procurando apoio.
mas todos desviavam o olhar. Ela havia perdido. Completamente. Isabela. André se virou para ela. Gostaria de dizer algo? Isabela estava tremendo, mas se levantou. Caminhou até ficar cara a cara com Júlia. Sabe qual a diferença entre nós duas? Ela disse, a voz firme. Você passou 5 anos nesta empresa competindo, pisando em outros, usando politicagem. Eu passei semanas trabalhando, ajudando, construindo. Você tentou me destruir com mentiras. Eu vou continuar crescendo com verdade. E quanto às acusações sobre meu relacionamento com o Sr. André, Isabela continuou, agora olhando para toda a equipe. Sim, temos um relacionamento. De respeito mútuo, de admiração profissional. E se algum dia isso se tornar algo mais, será baseado em honestidade e transparência, não em favores ou trocas. A sala explodiu em aplausos. Júlia pegou sua bolsa e saiu correndo, humilhada. Quando a porta bateu, André sorriu para Isabela. Bem colocado. Aprendi com você. O resto do dia passou em um borrão. A equipe estava energizada, os boatos finalmente desmentidos. Isabela sentiu como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Mas ainda faltava resolver uma coisa. Helena. No fim do expediente, quando Isabela estava guardando suas coisas, André apareceu na porta. Vem comigo. Tem alguém que precisa conversar com você. Ele a levou até o estacionamento. Dentro do carro dele, esperando, estava Helena. Mas a expressão dela era completamente diferente. Estava chorando. Isabela! Helena disse assim que ela entrou no carro. Eu preciso te pedir desculpas. Isabela ficou sem palavras. André, do banco do motorista, explicou. Conversei com minha irmã hoje de manhã. De verdade, pela primeira vez em anos. Contei tudo o que você está passando. E ela finalmente entendeu. Helena limpou os olhos. Eu passei anos com medo de ver meu irmão sofrer de novo. Quando vi vocês se aproximando, entrei em pânico. Achei que se eu te afastasse, estaria protegendo ele. Mas você só estava machucando a todos. André disse gentilmente. Eu sei. E sinto muito. Isabela, você não merecia nada do que eu disse. André me mostrou seu trabalho, seus resultados, quem você realmente é. E eu estava errada. Completamente errada. Isabela não sabia o que sentir. Raiva, alívio, compaixão. Por favor, Helena continuou. Me dá uma chance de consertar. Deixa eu te conhecer de verdade. Conhecer o Enzo. Deixa eu fazer parte dessa nova família que meu irmão está construindo. As palavras nova família tocaram fundo no coração de Isabela. Olhou para André, que sorriu encorajadoramente. Todos merecem uma segunda chance, Isabela disse finalmente. Até você. Helena soltou um soluço de alívio e saiu do carro. Antes de ir embora, virou-se mais uma vez. Obrigada. Isabela, cuida bem dele. Meu irmão merece ser feliz. Quando ficaram sozinhos no carro, André olhou para Isabela. E agora? Agora vamos buscar o Enzo na escola. E talvez seja a hora de termos uma conversa de verdade sobre o que estamos sentindo. André pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Estava esperando você dizer isso. Enquanto dirigiam para a escola, Isabela sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava exatamente onde deveria estar. Mas a melhor parte do dia ainda estava por vir. Quando chegaram na escola, Enzo estava esperando no portão com a mochila nas costas. Ao ver o carro de André estacionando, seus olhos se iluminaram. Tio André! Ele correu e pulou nos braços dele. Você veio buscar a gente. Vim sim, campeão. Pensei que podíamos fazer algo legal hoje. O que acha? Tipo o quê? Que tal irmos ao parque? Aquele com os brinquedos grandes. Enzo olhou para a mãe, pedindo aprovação silenciosa. Isabela sorriu e assentiu. Vamos. O parque estava bonito naquela tarde. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Enzo correu para os brinquedos enquanto André e Isabela sentaram em um banco próximo, observando. Ele é uma criança incrível, André disse, vendo Enzo ajudar uma menina menor a subir no escorregador. É meu mundo inteiro, Isabela respondeu, a voz cheia de amor. Isabela, André virou-se para ela. Preciso te dizer uma coisa. Algo que venho sentindo há semanas, mas tinha medo de admitir. O coração dela acelerou. O quê? Eu te amo.
As 3 palavras ficaram suspensas no ar. Isabela sentiu as lágrimas subirem instantaneamente. Eu sei que é rápido, André continuou, pegando a mão dela. Eu sei que ainda estamos nos conhecendo, mas depois de tudo que perdi, aprendi uma coisa. A vida é curta demais para ter medo de amar. Você me devolveu algo que achei que tinha perdido para sempre. Esperança, alegria. Um motivo para acordar de manhã. André, não precisa responder agora. Só precisava que soubesse que você e o Enzo se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. E se você me der uma chance, vou passar o resto dos meus dias provando que mereço vocês. Isabela limpou as lágrimas que escorriam livremente. Você acha mesmo que precisa provar alguma coisa? André, você já provou tudo. Desde aquele dia na confeitaria, você tem sido generoso, gentil, paciente. Você não só mudou nossa vida, você me fez acreditar em bondade de novo. Então, você também sente? Sinto. Tenho medo, sim. Tenho medo de não ser suficiente, de não estar à altura, André a interrompeu com um beijo. Suave, doce, cheio de promessa. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Você é mais que suficiente, ele sussurrou. Você é tudo. Eca, adultos se beijando. Eles se viraram e viram Enzo parado ali, com um sorriso enorme no rosto apesar das palavras. Enzo! Isabela ficou vermelha, mas o menino correu e abraçou os dois. Eu sabia que vocês gostavam um do outro. André o pegou no colo. E você, campeão? Como se sente sobre isso? Enzo ficou sério por um momento, pensando. Depois olhou diretamente nos olhos de André. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Você pode ser meu pai? O mundo parou. Isabela cobriu a boca, chorando. André sentiu como se alguém tivesse apertado seu coração com força. Enzo, ele começou, a voz embargada. É que eu nunca tive um pai de verdade. E você é legal, e cuida da gente, e faz minha mãe feliz. E eu queria muito ter você como pai. André abraçou Enzo com tanta força que o menino quase perdeu o ar. Chorava abertamente agora, sem vergonha, sem se conter. Seria a maior honra da minha vida, ele conseguiu dizer. A maior honra. Isabela se juntou ao abraço e os 3 ficaram ali, unidos, chorando e rindo ao mesmo tempo. Outras pessoas no parque pararam para observar a cena, algumas também se emocionando sem saber o motivo. Quando finalmente se separaram, André tinha algo no bolso. Puxou uma pequena caixa. Enzo, tenho uma coisa para você. Ela pertenceu ao meu filho, Guilherme. Abriu a caixa e revelou um relógio infantil com desenhos de super-heróis. Ele adorava esse relógio. Usava todos os dias. E eu sei que ele ficaria feliz em saber que agora está com outro menino especial. Enzo pegou o relógio com reverência, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Vou cuidar bem dele, prometo. Eu sei que vai. Naquela noite, depois de deixarem Enzo em casa e ele dormir abraçado ao relógio, André e Isabela sentaram na pequena varanda do apartamento. Tem uma coisa que ainda não te contei, André disse. Sobre o último dia de Guilherme. Isabela pegou a mão dele, encorajando. Ele estava muito fraco, quase não conseguia falar, mas me chamou perto e sussurrou algo que nunca esqueci. Ele disse, pai, não fica triste. Vou virar estrela e vou mandar alguém especial para cuidar de você. Eu não entendi na época. Achei que era delírio da medicação. Mas não era. Isabela sussurrou. Não era. Ele mandou você. E o Enzo. Vocês são o presente dele para mim. A forma que ele encontrou de me dizer que ainda posso ser feliz, que ainda posso amar, que ainda posso ser pai. Isabela abraçou André enquanto ele chorava, liberando anos de dor contida. E pela primeira vez desde a morte do filho, ele permitiu-se sentir não apenas a tristeza da perda, mas também a gratidão pela oportunidade de amar novamente. Os meses que se seguiram foram de construção. André começou oficialmente a namorar Isabela, respeitando o tempo dela, conhecendo cada parte de sua história. Isabela floresceu na empresa, tornando-se uma das coordenadoras mais respeitadas, não por favoritismo, mas por puro mérito. Helena se tornou presença constante em suas vidas, uma tia dedicada para Enzo
uma cunhada amorosa para Isabela. O perdão não veio fácil, mas veio. E com ele, a cura. No primeiro aniversário de namoro, André organizou algo especial. Levou Isabela e Enzo para um lugar que não visitava há anos, o túmulo de Guilherme e Beatriz. Queria que vocês conhecessem eles, ele disse, ajoelhando-se diante das lápides. Mesmo que seja assim. Enzo, com a maturidade de quem sofreu cedo, colocou flores que havia escolhido. Oi, Guilherme. Sou o Enzo. Obrigado por emprestar seu relógio. E obrigado por mandar sua família pra gente. Vou cuidar bem do seu pai. Isabela não conseguia parar de chorar. Ajoelhou-se ao lado de André. Beatriz, não te conheci, mas admiro você. Criou um filho incrível que mesmo no céu ainda cuida das pessoas. E Guilherme, meu anjo, obrigada por me mostrar que bondade ainda existe. André ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou. Guilherme, Beatriz, quero que saibam que encontrei uma razão para viver de novo. Não significa que esqueci vocês. Nunca vou esquecer. Mas aprendi que posso honrar a memória de vocês sendo feliz, amando de novo, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Espero que estejam orgulhosos. Uma brisa suave soprou naquele momento, balançando as folhas das árvores ao redor. E todos os três sentiram, inexplicavelmente, uma paz profunda. 2 anos depois, a Silveira Motors havia se tornado referência não apenas em vendas, mas em responsabilidade social. André criou uma fundação em nome de Guilherme e Beatriz, oferecendo tratamento gratuito para crianças com câncer. Isabela coordenava o projeto voluntário da empresa, onde funcionários dedicavam horas para ajudar comunidades carentes. E em uma manhã de sábado, no mesmo parque onde tudo havia mudado, André se ajoelhou diante de Isabela com uma caixa de veludo. Isabela Santos, você pegou um homem quebrado e o ensinou a viver novamente. Pegou meu coração partido e o colou com amor, paciência e gentileza. Seria a minha maior honra se aceitasse me casar comigo. Isabela nem precisou pensar. Sim, 1000 vezes sim! Enzo, que estava escondido atrás de uma árvore com Helena, correu gritando. Ela disse sim! Ela disse sim! Vou ter um pai de verdade! A pequena multidão que André havia secretamente reunido, funcionários da empresa, vizinhos, amigos de Enzo da escola, até Bruna da confeitaria, explodiu em aplausos e lágrimas. No dia do casamento, Enzo entrou com as alianças vestido de pequeno pajem. Mas antes da cerimônia começar, André se ajoelhou na altura dele. Enzo, antes de me casar com sua mãe, preciso te fazer uma pergunta oficial. Você aceita que eu seja seu pai? Para sempre? Para sempre. Enzo respondeu, jogando-se nos braços dele. A cerimônia foi simples, mas linda. E quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, Enzo se colocou no meio, forçando um abraço coletivo que arrancou risadas e lágrimas de todos. Na festa, enquanto dançavam a valsa, Isabela sussurrou para André, obrigada. Por quê? Por ter visto valor em mim quando eu mesma não via. Por ter dado dignidade quando o mundo me tirava. Por ter amado meu filho como se fosse seu. Por ter me ensinado que finais felizes existem. Isabela, quem deveria agradecer sou eu. Você me salvou. Me mostrou que ainda havia cores no mundo, que ainda havia motivos para sorrir. Você e o Enzo são meu recomeço, minha segunda chance. Naquela noite, quando já estavam em casa, prontos para a lua de mel no dia seguinte, Enzo entrou no quarto com algo nas mãos. Pai, ele disse, usando o título pela primeira vez naturalmente. Posso te dar uma coisa? Claro, filho. Era um desenho. Nele 4 figuras, André, Isabela, Enzo e no céu, desenhado como um anjo, Guilherme. Todos sorridentes, todos juntos. Para você não esquecer que ele está sempre aqui. Enzo apontou para o próprio coração. André abraçou o filho, porque agora ele era realmente seu filho, e chorou. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, de plenitude, de amor. Isabela observava da porta, o coração transbordando. Pensou na mulher que era há alguns anos, desesperada, sozinha, sem esperança. E olhou para a mulher que se tornou. Amada, valorizada, realizada. Às vezes, um simples ato de bondade pode mudar tudo. Uma mão estendida no momento certo. Um estranho que enxerga valor onde outros veem apenas pobreza.
Uma criança que decide ser gentil em vez de cruel. André havia entrado naquela confeitaria apenas para um café rápido e saiu com uma família. Isabela havia entrado apenas para dar um bolo ao filho e saiu com esperança renovada. Enzo havia entrado apenas querendo realizar um sonho simples e saiu com um pai, porque no final não é sobre quanto dinheiro você tem, é sobre quanto amor você compartilha. Não é sobre de onde você veio, é sobre onde você escolhe ir. Não é sobre o que você perdeu, é sobre o que você ainda pode construir. E enquanto os três se abraçavam naquela noite, uma estrela brilhou mais forte no céu, como se um pequeno anjo estivesse sorrindo, feliz por ter cumprido sua última missão terrena, garantir que seu pai voltasse a viver. E não apenas viver, mas viver plenamente, amando sem medo, sendo feliz sem culpa. A história que começou com lágrimas em uma confeitaria, terminou com sorrisos em um lar cheio de amor. Porque às vezes, os finais mais bonitos são aqueles que você nunca imaginou possíveis. E o bolo? Bem, o bolo foi apenas o começo. Fim da história.